Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução Geral à Filosofia, dessa vez a aula 41. Deus existe? Bem-vindos, meu nome é Vitor Lima, seu professor de filosofia de hoje e de sempre. Deixa eu te mostrar o nosso índice da aula para que você esteja a par. Hoje nós falaremos sobre, de um lado, argumentos para a existência de Deus, e aqui eu vou focar em três deles: o ontológico, o cosmológico e o teleológico. Em seguida, eu vou falar sobre uma grande objeção contra a existência de Deus, que é o problema do mal. E vou terminar analisando argumentos a favor da fé em Deus e não da existência em Deus. São coisas diferentes, nós vamos ver a contento daqui a pouco. Certo? Já adianto que a aula de hoje vai ter como base não só, né, são 8 livros no final das contas, mas a base são estes dois aqui, o a Filosofia da Religião, do Wilkinson e do Campbell. A descrição está aqui, tá aqui, quer dizer, a referência do livro está na descrição aqui embaixo do vídeo. E esse aqui, Philosophy the Basics, do Nigel Warburton, né, que é um livro de introdução à filosofia com base nos seus problemas. Então, a aula hoje vai ser centrada majoritariamente em conceitos e problemas. E hoje você vai descobrir, inclusive, quais são os argumentos que há e quais são os argumentos que não há para a existência de Deus. Ok? Então vamos lá. Bom, se você não conhece, conheça agora. Nós temos o Clube INEF, que significa o seguinte: uma plataforma de vídeos online, uma escola de filosofia online, nossa, em que estão disponíveis todos os vídeos aqui, sem propaganda do YouTube, o material escrito de todos os cursos, inclusive o de introdução, que você está assistindo agora, o de história da filosofia, que nós disponibilizamos ano passado, e de todos os futuros, né, que advirão aí. Você tem acesso também ao Clube do Livro e aos encontros passados dos livros passados, bem como ao material escrito que existe também do Clube do Livro. Você tem acesso a um grupo exclusivo do Telegram para tirar dúvidas diretamente comigo, se você assim quiser. E você tem desconto em nossos cursos pagos. Para lembrar, o livro atual é A Sabedoria dos Mitos Gregos, do Luc Ferry. Então, se você é uma pessoa que gosta de mitologia grega, você irá adorar a discussão atual. Dá tempo de entrar. Esse é o livro que nós discutiremos até o final do ano, então fique à vontade. Como é que eu faço para entrar? Você me pergunta. Bom, você assina mensalmente o Clube INEF, R$ 29 mensais, e no anual você tem um desconto de até 51% se você pagar todos os meses de uma vez. Te espero lá, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Dado o recado, vamos à primeira parte da aula, que são os argumentos para a existência de Deus. O primeiro argumento para a existência de Deus precisa ser clarificado à luz de um conceito, que é o conceito de teísmo. Nós já falamos sobre isso na aula passada, quando nós discutíamos se você conhecia mesmo o conceito de Deus em jogo aqui na discussão, né? Eu estou, é claro, pensando um conceito em detrimento de muitos outros. O que a gente chama de teísmo costuma pegar esse conceito. Então, o teísmo vem da palavra theos, que é a palavra para Deus em grego. É a tese segundo a qual existe Deus, né? Existe Deus, cujos atributos são estes. Esse Deus que existe é singular, ou seja, não tem outro igual a ele. Não se trata, portanto, de um politeísmo, é um monoteísmo. É pessoal, ou seja, ele tem desígnios, ele tem crenças, ele tem desejos que fazem parte da sua mente, seja ela de que natureza for. Ele é onipotente, é onisciente, é onibenevolente, ou seja, ele tudo pode, tudo conhece, e ele é o símbolo máximo da bondade existente na realidade. O teísmo é a tese segundo a qual esse Deus existe. Então, o teísmo é uma tese compartilhada por cristãos, sejam eles católicos ou protestantes, é uma tese compartilhada por muçulmanos, é uma tese compartilhada por judeus. O teísmo, portanto, é uma tese de todo aquele que acredita em Deus nesse sentido aqui. Com base nesse Deus, há o argumento para a sua existência, que, para a primeira análise, vamos ver o argumento teleológico. Veja, não confunda argumento teleológico com argumento teológico. Teológico se refere a Deus. Teleológico se refere à finalidade. Theos, em grego, é Deus. Teleos, em grego, é finalidade
objetivo, certo? O argumento é teleológico. Por que ele é teleológico? Vamos lá. O ponto de partida desse argumento é o seguinte: a observação empírica é dada, portanto, ele parte da observação dos sentidos. Eu vou dela para a conclusão de que Deus existe. Ou seja, é um tipo de raciocínio que vai das consequências para as causas. A causa seria Deus aqui. Esse é o ponto de partida do argumento. A intuição fundamental do argumento é a seguinte: se nós observarmos como o mundo natural se comporta, podemos observar como todas as coisas direcionam-se a uma finalidade, como se fossem projetadas para desempenhar certa função. Isso iria desde os órgãos que compõem o nosso corpo. O órgão digestivo serve para cumprir uma função, os olhos servem para cumprir uma função, o homem serve para cumprir uma função, a árvore serve para cumprir uma função, o passarinho serve para cumprir uma função, o universo inteiro serve para cumprir uma função. Então, parece que, pela observação empírica, diz o argumento, que tudo se dirige a uma finalidade. Então, isso já está presente num primeiro filósofo antigo chamado Aristóteles. Nós já temos aula aqui sobre a metafísica do Aristóteles, é a aula 5 do curso de História da Filosofia. Talvez apareça aqui em cima, enquanto eu anunciar. Quem retoma esse argumento é o Tomás de Aquino. O Aristóteles já tem um argumento a favor da existência de um Deus, que ele chama de primeiro motor. Se você assistir a aula, você vai saber como é que é isso em detalhes. O Tomás de Aquino retoma essa argumentação aristotélica para argumentar a favor da existência do Deus cristão. O primeiro motor do Aristóteles e o Deus cristão não são a mesma coisa. Só que para você entender qual que é a diferença, eu te remeto, 1, a aula do Aristóteles e 2, a aula do Tomás de Aquino. Estão disponíveis aqui também para você. Mas a versão do Tomás é mais ou menos assim. Ele tem lá as 5 vias para a existência de Deus, que são chamadas de 5 provas. E a primeira é de cunho aristotélico, é a prova do movimento, é a via do movimento. Ele diz: todo ser em movimento precisa ser movido por outro. Se esse é o caso, então existe um regresso ao infinito, ou seja, uma cadeia de um ser que movimenta outro, 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 o que é movimentado, que é movimentado, que é movimentado, isso vai até o infinito. Ou existe pelo menos um ser que movimenta sem ser movimentado. Todo ser em movimento precisa ser movido por outro. Esse movimento aqui, ele não necessariamente é o movimento da mesa de bilhar, pode ser, mas pode ser também outro. O movimento da mesa de bilhar é o movimento anterior. Mas por vezes, e essa a intuição fundamental do Aristóteles e do Aquino, o movimento não é causado por algo que veio antes, tipo o taco batendo na bola. O movimento é causado por algo que isso que se movimenta quer alcançar. Então, por exemplo, eu me movimento em direção a Evelyn, minha esposa, porque ela, objeto de meu amor, faz com que eu queira a ela me direcionar. Então, ela é causa do meu movimento, só que ela não é uma causa, em termos aristotélicos, eficiente. Ela não vem anteriormente, ela é uma causa final. Ou seja, ela faz com que eu me dirija até a ela. Deus é desse tipo de ordem. Deus movimenta o universo sem ser ele movimentado. Mas todo ser em movimento precisa ser movido por outro. Se esse é o caso, então existe um regresso ao infinito, ou existe pelo menos um ser que movimenta sem ser movimentado. O regresso ao infinito é absurdo. Essa é uma premissa compartilhada tanto pelo Aristóteles quanto pelo Tomás de Aquino, e pelos antigos e medievais como um todo. Eles não admitem que o universo regrida ao infinito porque isso seria irracional de ser concebido. Bom, se o regresso ao infinito é absurdo, resta uma possibilidade. Existe pelo menos um ser que se movimenta sem ser movimentado. Esse ser, para ter tal capacidade, seria o Deus dos teístas. Esse, em resumo, é o argumento do Tomás de Aquino. Existe uma versão do argumento teleológico, ou seja, que observa como as coisas na natureza têm uma finalidade, que é moderno, que é do William Paley. Dá uma olhada nesse argumento aqui. Ao analisar um relógio, pensa num relógio. Podemos inferir que existe um relojoeiro que o tenha produzido. Por quê? Porque o relógio é tão complexo, mas tão complexo que tá claro que quando a gente vê uma coisa daquela tão complexa reunida, alguém fabricou. Não foi aleatoriedade da natureza.
É essa a comparação aqui. Ao analisar a realidade natural, podemos inferir que existe metaforicamente falando, por analogia, um grande relojoeiro que o tenha projetado, porque seria bastante improvável que essa natureza, organizada como é, cíclica como é, ordenada, harmônica como é, tenha sido aleatoriamente composta. Assim como o relógio, que tem uma complexidade muito menor, permite a inferência de que foi produzido por um relojoeiro, a natureza, que tem uma complexidade muito maior, permite a inferência de que ela também foi projetada. Esse argumento, por vezes, é chamado de o argumento do design inteligente. A diferença entre o grande relojoeiro e o relojoeiro normal, humano, é que o grande relojoeiro é infinitamente mais inteligente que aquele outro, porque suas criações são infinitamente mais complexas. Parece razoável supor que se trata do mesmo Deus defendido pelos teístas. Em resumo, é essa a argumentação do William Paley. Antes de eu prosseguir, o que ela te parece? Ela te parece convincente? Esse argumento por analogia? O universo seria tão complexo que é razoável supor que existe um projetor, né? um designer desse grande universo. As ideias fundamentais do argumento aqui, se para a gente colocar ele de modo mais claro, são as seguintes. Você nota que ele é uma inferência, ou seja, um raciocínio que parte, né, que tenta chegar à causa, à explicação, a partir das consequências. Então eu observo as consequências e fico imaginando o que teria causado aquilo. É possível concluir, diz o argumento, a razão, Deus, quando observamos a consequência. Né? Os olhos humanos, por exemplo, ou a natureza, ou qualquer coisa que seja muito complexa a ponto de pressupor que existe um, um Deus. E, de fato, o exemplo do Paley é um olho humano. Se você, né, dá pause nessa aula agora, e a essa altura no YouTube já tem vários vídeos que os grandes programadores, esses de animações de desenhos, fazem sobre anatomia humana. E tem alguns vídeos que fazem sobre como eles produzem um olho humano para ficar realista. Sabe quando você assiste a um desenho animado, né, a uma animação da Pixar, da Disney, e aquelas animações são cada vez mais realistas? Aquilo ali em computador extremamente cuidadoso. E dá uma olhada num vídeo desse para ver como é que um olho humano é projetado, para você ver o quanto um olho humano é complexo. O Paley utiliza o exemplo do olho humano. Ele fala assim: o olho humano é tão complexo quanto o relógio. Por que que o relógio nós aceitamos, né, razoavelmente, que teve alguém que o projetou, e o olho humano nós não aceitamos que razoavelmente teve alguém que o projetou? Nota que também é um argumento por analogia. O argumento por analogia, ele trabalha mais ou menos assim, ó. Se um objeto projetado, o relógio, é similar a um objeto natural, os olhos humanos, em alguns aspectos, então também é similar em outros aspectos. Analogia é um argumento que faz exatamente isso. Se o objeto A é semelhante ao objeto B nos aspectos x, y e z, então o objeto A é semelhante ao objeto B nos aspectos P, Q e R. Entende? Se eles são semelhantes em alguns aspectos, então eles são semelhantes em outros aspectos. Esse é o argumento por analogia. Ele parte de similitudes conhecidas para concluir similitudes que eu desconheço, por analogia. Esse é o argumento por analogia. Ele não é um argumento dedutivo, ou seja, ele não chega a conclusões necessárias. Ele chega a conclusões prováveis. Ele é um tipo de argumento indutivo. Uma analogia não necessariamente é ruim, tá? Uma analogia pode ser boa. Só que ela é tanto melhor quanto essas similitudes entre os objetos A e B são numerosas. Se elas forem pequenas, eu não posso concluir que existem muitas outras similaridades que eu não conheço. Então, por exemplo, se eu pego uma xícara preta e um mouse preto, eu digo que eles têm uma característica em comum, a cor preta. Eu não posso inferir que, porque eles se parecem na cor preta, eles se parecem, por exemplo, na composição química. Essa caneca é feita de cerâmica, esse mouse é feito de, sei lá, ligas de silício, plástico, entende? Por uma similitude, eu não posso concluir outras similitudes.
Mas quanto mais similitudes um objeto tiver de outro, mais é razoável supor que todas as similitudes que eu desconheço talvez coincidam também. Isso é uma analogia. Bom, o argumento é desse tipo. É bem analógico. Tem algumas objeções que ele enfrenta. Eu vou levantar três. Por que o argumento teleológico é fraco? Primeiro, porque a analogia é fraca. Há uma pressuposição de que há uma similaridade significativa entre objetos naturais e objetos projetados artificialmente, que permitiria concluir que possuem uma causa parecida. Eles se parecem em determinados aspectos, portanto, a causa deles é a mesma. É um projetor, né? Um designer. A similaridade, no entanto, é vaga, é bastante vaga. Se de um lado ambos são altamente complexos e desempenham suas funções, nisso eles se parecem, né? Cada um tem a sua função, o olho tem a função de ver, o relógio tem a função de marcar a hora, o relógio é complexo, o olho humano é complexo. De outro lado, são diferentes o modo como funcionam, o olho não funciona da mesma forma que o relógio, os componentes químicos de que são feitos, os componentes químicos do olho não são os mesmos do relógio. A articulação entre as suas partes constitutivas também não funcionam igual, né? O olho humano não é composto de engrenagens ou não funciona de modo mecânico como funciona o relógio. Então há uma série de diferenças relevantes para dizer que, bom, não é plausível dizer que ambos, só porque são complexos e têm função, são projetados por alguém. Não é. Existem similaridades, mas essas similaridades são fracas, elas não permitem concluir que haverá outras similaridades como essa, a de ambos terem uma causa parecida, ambos terem sido projetados. Então essa é uma primeira objeção. O argumento se baseia numa analogia fraca. Outra objeção é que há explicação concorrente. Lembra que o argumento parte das consequências para inferir as causas? Então, há explicações concorrentes para que causas seriam a razão para haver essa observação no mundo de que as coisas têm uma função, têm uma finalidade. Ou parecem ter, pelo menos. Fazer o uso da hipótese de um relojoeiro divino não é a única alternativa para explicar por que animais e suas partes constitutivas se manifestam em certas funções, em certas finalidades. A teoria da seleção natural, do Charles Darwin, por exemplo, que é exposta primeiramente no livro A Origem das Espécies, fornece uma explicação não só aceitável, como confirmada por inúmeras outras observações e procedimentos explicativos da ciência. A explicação da teoria da seleção natural é a seguinte, trocando em miúdos. Todos os organismos vivos, todas as espécies, elas estão em constante mutação, que são imperceptíveis se você pega a análise pontual. Essas mutações que acontecem constantemente, elas só são perceptíveis se você analisa um tempo de duração muito grande. Acontece que essas mutações, que são naturais das espécies, a longo prazo faz com que algumas mutações se adequem a um ambiente e outras não se adequem. Algumas se adequam, outras não se adequam. As que se adequam tendem a sobreviver. Aqueles indivíduos da espécie cujas mutações se adequam ao ambiente tendem a sobreviver. Aqueles cujas mutações não se adequam tendem a fenecer. Os que sobrevivem procriam e, portanto, continuam vivendo enquanto espécie, e aqueles que não sobrevivem não procriam e, portanto, não continuam vivendo como espécie. Essas mutações acontecem de modo aleatório. Elas não acontecem por um desígnio. Mutações acontecem de modo aleatório. Essas mutações, a longo prazo, geram adaptações ao meio ambiente. Mas essas adaptações ao meio ambiente não são feitas porque o meio ambiente é assim ou assado. Elas são feitas aleatoriamente e, a longuíssimo prazo, elas casam com o meio ambiente. Porque nós só analisamos pontualmente o modo como os animais aparecem, né? Nós só, pela nossa capacidade cognitiva, nós não conseguimos facilmente, pelo menos, abstrair grandes quantidades de tempo, nós só percebemos o momento em que o animal está completamente adaptado àquele ambiente. E, portanto, parece que ele foi projetado exatamente para aquele ambiente, porque a gente perde de vista muitas outras variantes daquela espécie que mutaram e não se adaptaram e feneceram. Em linhas gerais, é exatamente essa a estrutura, exatamente exagero. Né? Em linhas gerais, é essa a descrição da teoria da seleção natural. Ela explica
por que que existem organismos com funções que se parecem adequar perfeitamente a ambientes. Ela explica isso. Eu não preciso da hipótese de um criador, de um designer, de um grande projetor. Portanto, se tem duas hipóteses concorrentes, uma prescinde do sobrenatural, eu fico com a que é natural. Lembra da navalha de Ockham, na aula do Guilherme de Ockham? Se eu tenho duas teorias correspondentes não, concorrentes, que explicam o mesmo fato, é razoável que eu fique com aquela que pressuponha menos categorias na realidade. Ou seja, que eu fique com aquela, trocando em miúdos, que seja mais simples. Por incrível que pareça, a teoria da evolução pode ser até difícil de você conceber, mas ela é muito mais simples porque ela pressupõe muito menos entidades na realidade. Você tem que pressupor que existe uma entidade toda-poderosa. Você pode dizer assim, Vitor, mas é mais fácil acreditar em Deus do que acreditar na teoria da evolução. É mais fácil para você que não sabe matemática, que tem uma mente descontínua, que não consegue visualizar grandes quantidades de tempo. Mas do ponto de vista ontológico, a teoria da evolução requer muito menos pressupostos do que acreditar num Deus teísta, todo-poderoso, onipotente, onisciente, singular e tal. Então essa seria uma segunda objeção. Uma terceira objeção é a limitação da conclusão. Então veja, ainda que eu aceite que foi Deus que fez a finalidade, a função, atribuiu função às coisas da realidade, o argumento não permite inferir que o Deus dos teístas seja a causa para a finalidade observada na natureza. Não é preciso que seja um Deus único a causar os fenômenos observados. Hipóteses igualmente plausíveis seriam a existência de diversos outros deuses. Os olímpicos, Zeus, Hera, Atena, e os orixás, por exemplo, né? Igualmente seriam hipóteses plausíveis. Por que tem que ser um Deus onipotente? Por que tem que ser o Deus dos teístas a conferir finalidade ao mundo? Não poderia ser uma variedade de deuses? E, além disso, né, tampouco pode-se dizer que essas divindades sejam onipotentes e nem benevolentes. Não precisa haver benevolência na divindade para que ela atribua função e finalidade ao mundo. Então, ainda que eu admita que isso foi feito por uma divindade, primeiro, nada me garante que foi só uma. Segundo, nada me garante que ela é toda poderosa. Terceiro, nada me garante que ela é toda benevolente. Entende? Então, a conclusão, ela me permite duvidar que o Deus teísta é de fato o causador. Então, tem essas três objeções ao argumento teleológico aqui, que são objeções tanto ao Tomás quanto ao Aristóteles. Certo? Segundo tipo de argumento é o argumento cosmológico. Vamos a ele agora. O argumento cosmológico está presente no Tomás de Aquino. E é a segunda via que ele apresenta para provar que Deus existe. Bom, ele fala o seguinte: todo ser tem uma causa eficiente que o precede. Aqui ele está se referindo majoritariamente à causa que é anterior, tá? Que é anterior. Lembra que não é só esse tipo de causa que existe, pelo menos não teoricamente. Lembra que a Evelyn é uma causa final. Ela não é anterior, mas ela é a causa do meu movimento, porque eu me direciono a ela. Então, ele está falando aqui só sobre causas eficientes, sobre causas anteriores. Todo ser tem uma causa eficiente que o precede. Se esse é o caso, então existe um regresso ao infinito, existe pelo menos um ser que causa sem ser causado. O regresso ao infinito é absurdo, é o mesmo argumento anterior, logo existe pelo menos um ser que causa sem ser causado. Esse ser que causa sem ser causado é o ser Deus, né? O Deus dos teístas. Ou pelo menos essa é a hipótese dos teístas. Certo? Essa é a segunda via do Tomás de Aquino. Bom, a contra-argumentação? A contra-argumentação. Há três, pelo menos, objeções. A primeira é de autocontradição. Como assim autocontradição? O argumento cosmológico parte da premissa de que nada que existe vem do nada, né? Tudo tem uma causa eficiente que o preceda. Ele parte dessa premissa para concluir que existe algo que não foi causado. Deus. O que parece ser uma contradição. Ora, se nada vem do nada, tudo tem uma causa anterior, como é que você conclui que tem uma causa que veio do nada, que não tem causa anterior? Bom, um teísta poderia responder da seguinte maneira:
né? Bom, Deus é a única causa não causada, porque é um imperativo da razão que haja pelo menos uma causa não causada para que as coisas não regridam ao infinito. Então aí surge outra questão, se essa for a resposta do teísta. Por que então não parar em outro elo desse nexo de causalidade? Por que parar em Deus? Por que eu não paro antes, na própria existência do universo? Se eu parasse na existência do universo, também eu teria uma causa não causada, o próprio universo. O universo não teve início, ele sempre existiu. Por que eu tenho que pressupor que existe uma causa anterior ao universo? Se o propósito inteiro do argumento é parar numa causa, essa causa pode ser o próprio universo. Não precisa ser Deus. Essa foi, então, uma primeira objeção ao argumento cosmológico aqui. Mas tem outra objeção. Falei que ia anunciar três. A outra objeção é a possibilidade do infinito. Lembra que o argumento depende da impossibilidade do infinito? O argumento cosmológico assume que a regressão ao infinito não é possível, mas há dúvidas. Por exemplo, a progressão de consequências ao infinito é possível. O argumento cosmológico diz que não dá para regredir as causas ao infinito. Mas pensa comigo em termos de consequência, só para efeitos do argumento. Pensa em causa agora não. Haverá consequências ao infinito do mesmo modo que haverá sequências numéricas ao infinito. O argumento cosmológico diz: causas daqui para trás não tem. Mas pensa comigo, daqui para frente faz sentido ter consequências ao infinito? Do mesmo modo que é sempre possível haver um número mais alto que o outro? Não é plausível supor isso? É sempre possível, por exemplo, somar mais um a qualquer número, certo? Portanto, é plausível supor que a sequência de números naturais, por exemplo, vai ao infinito. É sempre possível somar mais um. É sempre possível somar mais um. Ora, se o infinito é possível na cadeia de consequências, né, de sucessões, por que ele não seria possível na cadeia de causas também? Entende? Por que o infinito só é possível daqui adiante e não é possível daqui para trás? Por que para cá é proibido e para cá é permitido? Ora, se o infinito é possível aqui, é plausível supor que ele é possível para cá também. Então, não é absurda a hipótese da regressão ao infinito. Ela coloca para nós, seres finitos que somos, barreiras muito claras quanto à nossa compreensão do universo. Tudo bem, mas isso é uma dificuldade epistemológica. Ou seja, traduzindo, é uma dificuldade quanto à nossa capacidade de conhecer. Não é uma dificuldade quanto à possibilidade do mundo. O mundo pode regredir ao infinito. Talvez nós não possamos abarcar o infinito, mas isso não impede que a realidade o seja. Percebe? Então, essa é uma segunda objeção ao argumento cosmológico. E o terceiro argumento é igual ao terceiro argumento, ou objeção, contra-argumento, do argumento anterior, o argumento teleológico, que é uma limitação da conclusão. Ou seja, o argumento não permite inferir que Deus, o Deus dos teístas, seja a causa para a finalidade observada na natureza. Não é preciso que seja um Deus único a causar os fenômenos observados. Igualmente plausíveis são as hipóteses dos deuses olímpicos e dos orixás. De novo, ainda que eu diga que foi Deus a causa não causada, né? O que me impede, por exemplo, de eu não adotar os deuses, não os olímpicos, tá? Mas os deuses, os titãs da teogonia do Hesíodo, percebe? O que me impede de adotar que as causas não causadas são Gaia, Caos, Tártaro e Eros, como é a narração do Hesíodo. Nada me impede. Eles podem também ser causas não causadas. Não precisa ser um Deus único. Não precisa ser um Deus benevolente. Não precisa ser um Deus todo-poderoso. Entende? Então me parece que o argumento é limitado se a conclusão quer ser uma conclusão da prova da existência do Deus teísta. Essa é uma grande dificuldade que eles enfrentam. Indo para o terceiro tipo de argumento, muito conhecido, é o argumento ontológico. O que é o argumento ontológico? O argumento ontológico ficou conhecido pela figura do Anselmo de Cantuária, ou Santo Anselmo para os cristãos. Eu falei sobre ele na aula 12 do curso de História da Filosofia, também está disponível. Talvez apareça aqui, talvez apareça aqui. E a comprovação do Anselmo era chamada de ratio Anselmi na Idade Média, né? Não era chamada de argumento ontológico. Ela adquire esse nome com o Kant que chama de argumento ontológico. Mas antes ela era chamada de simplesmente raciocínio do Anselmo, né? Ratio Anselmi. Era mais ou menos assim.
Deus, P1 aqui é a premissa 1. Deus é aquilo do qual nada maior pode ser pensado. Essa é uma definição de Deus que até um ateu concordaria. Tudo bem, eu concordo que essa é uma definição possível de Deus. O que é pensado existe ao menos dentro da mente. Ou seja, o que é pensado existe pelo menos enquanto delírio de alguém. Tá certo, um ateu também concordaria, né? Tipo, o Saci Pererê existe na sua cabeça. Tudo bem. Existir fora é maior que existir apenas dentro da mente. O que significa maior aqui? Né? Maior é um ser que tem atributos com grau elevado de perfectibilidade. Por exemplo, maior é um ser que tem sabedoria, justiça e necessidade em oposição, por exemplo, à ignorância, injustiça e contingência, certo? Então, maior é um ser que tem atributos, atributos com grau mais elevado de perfectibilidade. Então, existir fora da mente é maior que existir apenas dentro da mente. Por quê? Porque quem existe fora da mente é mais perfeito do que quem existe apenas dentro da mente. Porque quem existe apenas dentro da mente pode ser um delírio de alguém fora da sua razão. Então, me parece que não ser um delírio é mais perfeito do que ser um delírio. Então, existir fora é maior que existir apenas dentro. Tudo bem. P4 seria, se Deus existir apenas dentro da mente, então haverá algo maior que aquilo do qual nada maior pode ser pensado. Se Deus for apenas um conceito na mente do crente, então, como existir fora é maior do que existir dentro, haverá algo maior do que Deus. Ora, mas o conceito de Deus é aquilo do qual nada maior pode ser pensado. É necessário que aquilo do qual nada maior pode ser pensado exista fora da mente. Do contrário, não seria aquilo do qual nada maior pode ser pensado. Deus existe não só dentro da mente, mas também fora. Deus existe. Essa é a questão. O argumento ontológico se pretende um argumento que tenta inferir a existência de Deus, a existência extramental de Deus, com base apenas no seu conceito, na sua definição. Se a definição de Deus é aquilo do qual nada maior pode ser pensado, ora, é impossível que, tendo essa definição, Deus só exista na mente. Ele tem que existir fora da mente, porque senão ele não seria aquilo do qual nada maior pode ser pensado. Entende? E parece ser um argumento bastante lógico. É ou não é? Sim, e de fato ele é um argumento bastante convincente se você deixa de lado suas paixões religiosas e antirreligiosas, suas paixões ateístas. Ele parece ser um argumento bastante convincente, parece ser um argumento quase que irrefutável. Ou ele tem refutação? Tem refutação. E quem forneceu a refutação foi o Kant, na verdade, na crítica da razão pura. Segundo Kant, existência não é uma propriedade, não é um atributo, não é um qualificativo. E esse é o erro fundamental do argumento ontológico. No raciocínio, a definição de um ser supremo, aquele do qual nada maior pode ser pensado, teria em si vários atributos. Né? Esse ser seria onipotente, onisciente, todo bom, né? Seria todo sábio e existente, certo? Então, aquilo do qual nada maior pode ser pensado, um ser supremo tem em si todos os atributos de perfectibilidade. Certo? Um ser supremo tem todos os atributos de perfectibilidade. Ele é o ser mais perfeito que há. Um desses atributos seria a existência. Tá. Só que, para que um ser real, e não um conceito, né, e não algo que existe só na mente, para que um ser real seja onipotente e onisciente, antes ele precisa existir. Ou seja, existência não é mais um atributo, como é onipotência, onisciência, sabedoria, justiça. Não. Existência não é um atributo, é a condição de possibilidade de algo real vir a possuir um atributo. O erro fundamental do argumento ontológico é confundir existência com atributo. É dizer, se o conceito é de um ser supremo e o ser supremo tem todos os atributos perfectíveis em si, ele também teria existência. Ora, mas existência não é um atributo. Existência é a condição de possibilidade de um ser real vir a ter atributos. Portanto, esse é o erro fundamental. Dizer Deus é, Deus existe, não é atribuir existência a Deus. Deus é só funcionaria como um verbo de ligação. Deus é alguma coisa. Só que para ele ser alguma coisa na realidade, e não só na cabeça de quem o concebe, ele tem que antes existir. Então esse é o erro fundamental do argumento ontológico.
Ele confunde conceitualmente as coisas. Essa é uma objeção que ficou famosa na formulação kantiana. Esses são os 3 mais famosos argumentos a favor da existência de Deus. São os 3 mais famosos argumentos filosóficos racionais a favor da existência de Deus, e como vocês acabaram de ver, todos eles enfrentam objeções bastante fortes. Essas objeções são passíveis de contra-argumentações? São. Os argumentos a favor da existência de Deus têm outras formulações mais fortes? Tem. Mas essa aula se pretende uma introdução. Eu estou introduzindo para você o debate minimamente. Se você se interessar por esse assunto, dá uma olhada na bibliografia que eu já falei no início da aula, que lá tem mais indicações. Agora vamos para a segunda parte da aula, que é um argumento não a favor da existência de Deus, mas é um argumento contra a existência de Deus. Talvez o argumento mais famoso, que é o problema do mal. Na verdade, ele não é um argumento, ele é um problema. Né? Ele é um problema, ele é uma questão que não tem solução fácil. O que é o problema do mal? A formulação inicial do problema do mal é a seguinte. Há uma contradição, ou pelo menos aparente, né? Aparente ou não, mas há uma contradição entre um Deus todo benevolente e a existência do mal no mundo. Seja ele um mal moral, seja ele um mal natural. O que é um mal moral? O mal moral é aquele que decorre das ações humanas. Escravidão, genocídio, tortura, etc. O que é um mal natural? É aquele que acontece sem intervenção humana, sem deliberação humana, sem um ser humano decidir, mas prejudica seres humanos ainda assim. Enchentes, secas, pestes. A questão então é, né, se a gente for formular o problema em termos de interrogação. Em face da existência desses males, o moral e o natural, como acreditar na existência de um Deus todo benevolente e todo poderoso? Ué, se ele tudo pode, e se ele é o sumo bem, como é que ele permite que isso aconteça? Ele poderia intervir. Como é que é essa história? Me parece, então, que ele não é todo poderoso e nem todo benevolente. Portanto, o Deus que você diz que existe, não existe. Senão ele interviria. Esse é o problema do mal. Tem respostas dos teístas para dar conta desse problema. Então, tem objeções ao argumento para que Deus não exista. E talvez a mais famosa delas, e eu vou me ater a ela, seja o livre-arbítrio. O conceito de livre-arbítrio, que é um conceito que nasce com Santo Agostinho e com os padres da igreja, como uma resposta ao problema do mal. Então vamos analisar o que é o livre-arbítrio na sua primeira formulação? A formulação do Agostinho é mais ou menos assim. Livre-arbítrio seria o conceito de que Deus concedeu ao homem a capacidade de escolher por si próprio o que fazer e não ser determinado por causas anteriores, que não a sua própria deliberação. Então, ao contrário do resto da natureza, o ser humano não é determinado por causas anteriores. Ao contrário do Sol, o ser humano escolhe despertar. O Sol não. Ao contrário da Lua, o ser humano escolhe dormir. A Lua não. O ser humano não é determinado por causas anteriores, a não ser pela sua deliberação, que não segue as leis naturais. Segue outro tipo de ordem de leis. Né? São leis que permitem a sua liberdade. Trata-se, segundo Santo Agostinho, da condição para haver, inclusive, a ação que nós julgamos propriamente humana. Ou seja, aquela que é possível de ser considerada boa ou má. Para entender isso, pega um exemplo. Um animal, por exemplo, não pratica boas nem más ações, porque não escolhe praticá-las. Ao contrário dos seres humanos. Não faz sentido dizer que um animal, quando arranha o sofá, meu gato, o Eros, por exemplo, que ele fez uma má ação. Ele não deliberou fazer aquela ação. Está inscrito no seu código genético arranhar o sofá. Não faz sentido eu dizer gato mau, vai ficar de castigo. Faz o menor sentido. Eu vou castigar alguém que não tem consciência do que faz. Para fazer algo mal e bom, a premissa é que haja liberdade. Essa é a premissa. Portanto, o livre-arbítrio, ele explica não só o mal, mas ele também explica o bem. Essa é a questão. Sem livre-arbítrio, sem liberdade, não existiria nem mal nem bem. Qual que é a consequência, portanto? É a possibilidade das más ações por parte do homem. Ou seja, as más ações, o mal no mundo, seriam decorrentes do homem e não de Deus.
Então por que Deus permite? Ora, Deus permite porque se não fosse esse requisito, sequer haveria o bem por parte do homem. Ele precisa ver o bem. Esse é o argumento cristão em termos bastante resumidos aqui. O argumento do livre-arbítrio. Tem objeções. Por exemplo, tem duas premissas suprimidas, né? Duas premissas que não aparecem, mas que estão lá. Primeira, um mundo em que há livre-arbítrio e a possibilidade do mal, há os dois, portanto, é preferível a um mundo em que há uma determinação das ações. Os humanos não escolhem. E a impossibilidade do mal. Ou seja, um mundo em que há livre-arbítrio e mal é preferível a um mundo em que não há livre-arbítrio, mas também não há mal. Parece que o conceito inteiro pressupõe que esse mundo é preferível a esse. Ora, mas isso não é evidente. Por que Deus não fez um mundo em que não houvesse livre-arbítrio e não houvesse mal? Não seria um mundo preferível em termos de diminuição do sofrimento, em termos de diminuição da crueldade? Não seria preferível esse mundo? Por que Deus prefere ter mal para ter a liberdade humana? Seria uma objeção. Outra segunda premissa. Realmente há livre-arbítrio? Ou não seria o livre-arbítrio apenas uma ilusão? Porque o argumento pressupõe que há livre-arbítrio, né? Pô, mas a noção de livre-arbítrio aqui, lembra? A ação humana não é determinada por nenhuma outra coisa que não seja a sua própria deliberação. Sua própria deliberação. Porém, nós sabemos que existem coisas que influenciam fortemente. Não digamos, nós não dizemos, não defendemos, junto com os cientistas, que elas determinam. Não é uma relação de determinação, é uma relação de alta tendência, de alta influência. Há fatores que influenciam fortemente a ação humana que não são deliberação. Cultura, valores, por exemplo, sociedade, pressão social, né? Há, por exemplo, o inconsciente, que não precisa nem ser o inconsciente freudiano, tá? O inconsciente da psicanálise. Existe o inconsciente, inclusive em pesquisas psicológicas experimentais. Várias pesquisas experimentais indicam, que não são de origem psicanalítica, ressalto, que uma decisão que aparentemente é deliberada já foi previamente decidida por uma instância que não é consciente. Então existem dimensões psicológicas, inconscientes, sociológicas, pressão social, por exemplo, e culturais, valores, que influenciam fortemente a ação humana, que não são pura e simples deliberação. Me parece, portanto, que se de um lado nós não somos determinados como a natureza, de outro nós também não somos totalmente livres, como o livre-arbítrio diz. De modo que o mal decorrente da ação humana não é responsabilidade de cada um, apenas. Percebe? Essa seria uma objeção possível a ser levantada. E, em seguida, uma objeção que pode ser levantada é quanto à intervenção divina. Ou seja, se Deus intervém no mundo, digamos, para operar milagres, e teístas acreditam em milagres em geral, por que não intervir para evitar o mal como um todo? Por que ele, né? Por que ele só intervém em coisas pontuais e não para evitar o genocídio dos judeus na Segunda Guerra e não para evitar a escravidão dos negros africanos aqui no Brasil? Por quê? Por quê? Então, os teístas poderiam objetar o seguinte: olha, caso Deus interviesse, então não haveria de fato livre-arbítrio. Faz sentido. Então, Deus intervir no mundo de qualquer maneira, a gente poderia dizer, tudo bem, Deus, se Deus interviesse, então não haveria livre-arbítrio, beleza. Mas ainda assim você continua acreditando em milagres, não continua? Ué, se você está dizendo que não faz sentido que Deus intervenha porque isso prejudicaria o livre-arbítrio, então por que você continua acreditando em milagres? Que nada mais é do que uma intervenção de Deus. Ou você acredita em nenhuma intervenção e, portanto, salva o conceito de livre-arbítrio, ou você tem que aceitar a objeção. Então, bom, essa é uma segunda objeção aqui, uma segunda linha de objeção. E uma terceira, que é bastante relevante, é que, bom, o conceito de livre-arbítrio não explica o mal natural. Ele explica o mal moral, praticado pelos homens. Mas e o mal natural? Ainda que o livre-arbítrio não seja uma ilusão e que explique o mal moral, não há conexão entre o conceito e os desastres naturais que afetam a vida humana. Teístas poderiam objetar
que tais acontecimentos são decorrentes da expulsão do paraíso dos primeiros seres humanos, por exemplo. No entanto, essa explicação só serve para quem adota determinada fé, não para quem quer explicações racionais. O livre-arbítrio explica o mal moral, se eu aceito que ele não tem problemas, coisas que nós já vimos que tem. Mas e o mal natural? Por que Deus permite o mal natural? Por que do nada um pai de família pode morrer simplesmente porque cai uma pedra na sua cabeça? Por que isso acontece? Ué, não foi deliberação humana ali, foi natural. E aí? Enfim, há mais respostas e contra-respostas nesse debate. Só que, como eu já te disse, se você está interessado em aprofundá-lo, tem a bibliografia que eu já coloquei, está aqui na descrição do vídeo. Mas basta que você perceba o seguinte: um grande contra-argumento, quer dizer, um grande argumento para que Deus não exista é o argumento do problema do mal, né? Não é o argumento, é o problema do mal. Uma grande resposta ao problema do mal, por parte dos teístas, é o livre-arbítrio. Esse debate é mais complexo do que pode parecer. As objeções que eu apresentei aqui, elas não são conclusivas necessariamente, ou seja, elas não são ausentes de respostas. Você tem que se engajar no debate se você quiser. Um agnóstico diria, por exemplo, que a gente tem que suspender o juízo, a gente não tem que se posicionar, tem que investigar mais a fundo. O que é um agnóstico? Um agnóstico é aquele que suspende o seu posicionamento sobre a existência ou não existência de Deus. Um agnóstico é aquele que diz, eu não sei. Um ateu é aquele que diz, eu sei que Deus não existe. Eu tenho evidências suficientes para afirmar que Deus não existe. Essa é a diferença entre um agnóstico e um ateu. Qual que você adota agora? Ou você permanece teísta. Você pode ser um teísta, acredita na existência do Deus com essas qualidades sobre as quais nós falamos. Você pode ser um agnóstico, você pode ser um ateu. Qual de vocês, qual dessas categorias você acha que se enquadra agora, neste momento? Coloca aqui nos comentários para eu saber. Vamos para a terceira parte da aula, que é os argumentos não para a existência de Deus, mas argumentos para a fé. A fé. Ou seja, uma coisa é eu acreditar que existe vida extraterrestre. Eu tenho que ter evidências para isso. Outra coisa é eu ter fé que existe vida extraterrestre. Ou seja, eu não tenho evidência, mas eu confio que há. Há argumentos para a fé, em vez da existência. E o primeiro deles se chama a aposta de Pascal. O Blaise Pascal, sobre o qual nós já falamos na aula passada. Tem vários escritos sobre religiosidade cristã, católica, principalmente. E dos escritos dele deriva esse argumento. Segundo Pascal, se você está na condição, por exemplo, de um agnóstico, não sabe se Deus existe ou se Deus não existe, existe ou não existe, você tem 4 possibilidades. Tal qual um apostador teria diante de um jogo cujo resultado ele não sabe qual será. Então, o Pascal está fazendo o seguinte: você que não sabe se Deus existe ou não existe, se encontra numa situação análoga à de um apostador que não sabe o resultado do jogo em que deseja apostar. Por isso o nome do argumento é aposta de Pascal. Então, existem 4 possibilidades. Apostar na existência de Deus e ele existir de fato. Apostar na existência de Deus e ele não existir de fato. Apostar na não existência de Deus e ele existir. Apostar na não existência e ele não existir. Tem isso, tem essas 4 hipóteses. Qual que seria a mais razoável de apostar? O Pascal diz, a mais razoável é aquela que maximiza os ganhos e minimiza as perdas. De fato, é um critério bastante razoável. Quando eu vou apostar, eu quero escolher aquela alternativa que maximiza os ganhos e minimiza as perdas. Bom, vamos analisar qual é que maximiza os ganhos e qual é que minimiza as perdas. Mas antes de você ver a resposta, já coloca aqui nos comentários. Qual que você acha que será? Vamos para ela. Se um for o caso, qual que é um? Apostar na existência de Deus e ele existir mesmo. Se um for o caso, o ganho é o melhor possível, né? A vida eterna, certo? Esse é o melhor possível. E não há perdas, nota? Se você apostar que ele existe e ele existe mesmo, você não perde nada, absolutamente nada. Você ganha tudo que você pode, você não perde nada.
Se 2 for o caso, qual que é 2? Apostar na existência de Deus e ele não existir. Se 2 for o caso, não há ganhos. Né? Não há ganhos. Ou seja, né, você não vai ganhar a vida eterna, ele não existe, afinal de contas. As perdas, porém, não são sofríveis, segundo Pascal. Uma vida dedicada à oração, mesmo que direcionada a uma ilusão, né? Ele não existe, afinal de contas, com abstinência de certos prazeres mundanos. Tá, beleza, você teve uma vida ilusória, mas, bom, você não, né? Fora isso, você não perdeu nada. Se 3 for o caso, 3 é apostar na não existência de Deus e ele existir. Se 3 for o caso, os ganhos são uma vida de prazeres, você não acreditou em Deus, né? Você teve os prazeres que você quis, né? As liberdades que você quis. As liberdades que a vida religiosa não te permitiria. Agora, as perdas, meu amigo, né, são as piores, né? Os sofrimentos eternos de condenação ao inferno. Você talvez vá para o inferno, né? Se for 3. Se for 4, lembra que 4 é apostar na existência, na não existência e ele de fato não existir, né? Se for 4, os ganhos são uma vida de prazeres, você apostou na não existência, certas liberdades que a vida religiosa não permitiria, e também não há perdas, né? Ele não existe mesmo, você não vai para o inferno, você não, né, acaba a sua existência. O argumento do Pascal é que a escolha mais acertada é aquela que maximiza os ganhos e minimiza as perdas. Qual é que maximiza os ganhos? Qual que é o maior ganho possível? A vida eterna. Qual que é a menor perda possível? Não perder nada. Ora, a alternativa que maximiza os ganhos e minimiza as perdas é a opção 1. Ou seja, é você apostar que Deus existe, né? Que Deus existe, essa aqui, e ele de fato existir. Entende? Apostar que Deus existe e ele de fato existir. Consequentemente, você tem que viver uma vida religiosa de acordo. Né? Se você for quiser, se você for querer, né? Se você for querer apostar numa vida que maximize as suas chances de ganho, segundo Pascal, aposta numa vida segundo a qual Deus existe. Que, né, o ganho é o maior possível e a perda é a menor possível. Então, bom, parece racional, dessa perspectiva pascaliana, que você, se estiver na dúvida, amigo, amiga, aposta que Deus existe. Viva conforme a vida religiosa. O ganho é absoluto, a perda não é tão ruim assim. O que você acha desse argumento, antes da gente seguir? Você acha que ele é um bom argumento? Você acha que ele é um mau argumento? Ele é parece persuasivo, não parece? Bastante. Para mim, pelo menos a princípio, parece. Mas a primeira objeção que alguém poderia apresentar a esse argumento é a seguinte: Pascal, não é uma questão de decisão, meu amigo. Né? As pessoas não simplesmente decidem acreditar em algo. Né? Seja, por exemplo, que é possível habitar em Marte, seja que é possível encontrar o elixir da vida eterna. Evidências são necessárias para que as pessoas sejam convencidas. Né? As pessoas não decidem acreditar. As pessoas são convencidas a acreditar. O Pascal tem uma resposta interessante para isso que é mais ou menos assim. Ó, tem como você chegar à fé por via indireta. Eu sei que decidir do nada é difícil. Mas a solução é a seguinte: frequenta a igreja, frequenta a liturgia, reza a missa, né? Ouve a missa, ouve o sermão. Frequenta a vida religiosa. Você vai ver que com o tempo a fé vai brotar em você naturalmente. Tudo bem, pode ser, né? Pode ser, não duvido não. Tem muita gente que se converte depois que, por exemplo, passa por uma experiência em que tem que simplesmente encenar Cristo, né, na paixão de Cristo. Já tem casos assim, tem gente que se converte porque teve que se envolver com as questões religiosas e antes não era religioso. Pode ser, pode ser, isso acontece. Né? Isso é explicável em termos psicológicos. Só que uma segunda objeção é a seguinte, né? Pascal, vem cá. Não é uma atitude bem inapropriada, não? Assim, se o Deus dos teístas, que é o seu, é verdadeiro, é de se imaginar que não aceitasse uma pessoa que considera seus mandamentos como uma aposta. Concorda? A intenção, desde a origem, parece contrariar todos os valores altruístas do Deus teísta. Se um crente acredita, quer dizer, se alguém acredita só para ser salvo, me parece que um Deus teísta, se existisse, se certificaria que essa pessoa não seria salva, porque ela está sendo completamente egoísta, completamente falsa, né? Completamente indigna dele, Deus. Então, apostar que existe não parece ser uma atitude muito religiosa, sabe? Parece ser uma atitude muito religiosa. E de fato, né? Se formos analisar, não é.
Não é, em absoluto, uma atitude religiosa. Né? Parece ser bastante estranha essa atitude. Mas aí, um teísta poderia dizer assim: estou cansado de argumentos e contra-argumentos. Porque quem dá argumentos e contra-argumentos, na verdade, é alguém cuja fé não é das mais poderosas. O que importa para a relação com Deus não é o argumento que eu tenho com evidências fortes para acreditar na existência ou não existência. A relação com Deus, ela se baseia em outro tipo de categoria, que é a categoria da confiança, da fé. Tem um conceito que designa essa resposta que desloca a questão dos argumentos e evidências e coloca o conceito de fé como central para acreditar ou não acreditar em Deus. Nota, é o conceito de fideísmo, que vem de fides, que é confiança, fé. Esse conceito, ele remonta aos filósofos escolásticos, como Guilherme de Ockham, e respinga no Montaigne, que é um filósofo renascentista cético. Deixa eu te explicar. Segundo o Ockham, num texto chamado Lectura Sentenciarum, os artigos de fé, isso é o Ockham, um cristão, os artigos de fé não são princípios de demonstração, nem conclusões e nem mesmo prováveis, já que parecem falsos para todos, ou para a maioria, ou para os sábios. Entendendo por sábios os que se entregam à razão natural, já que só de tal modo se entende o sábio na ciência e na filosofia. Os artigos de fé não são princípios de demonstração, nem conclusões e nem mesmo prováveis, já que parecem falsos, ou seja, eles não são evidentes para todo mundo. E não são evidentes nem para os sábios. Os sábios discordam o tempo inteiro sobre isso. Então o que o Ockham está dizendo? Que, meu amigo, fé e razão não tem que andar juntas, não. Nota que o Ockham não está dizendo que a gente tem que parar de acreditar. O que ele está dizendo é o seguinte: se você quer crer em Deus, creia. Não peça auxílio à sua razão, porque a fé é de outra ordem. Você não tem que entender Deus, você tem que aceitar que Deus existe. Nota? É uma separação que outros medievais escolásticos queriam aproximar, né? O Tomás de Aquino, por exemplo, queria aproximar fé e razão. O Agostinho queria aproximar fé e razão. O Ockham quer separar. Uma coisa é fé, outra coisa é razão. Aceite que Deus existe. Não argumente a favor de sua existência, porque você nunca entenderá. Essa é uma posição. O Montaigne, que é um filósofo renascentista, está aqui na aula 17, em que eu falo sobre ele e o Descartes, ele tem a seguinte argumentação. Né? Esse aqui é o Montaigne. Na realidade, não poderia o infeliz, o homem, né? O infeliz assaltar, preso que está pelos entraves, pelas barreiras, que o retém, que o prendem e o amarram a todas as outras obrigações das criaturas de sua espécie. Isso sem nenhuma prerrogativa essencial, ou seja, o homem não tem uma essência que o distinga dos outros animais. Aqui se atribui, ou por crença real, ou por fantasia, ou seja, a essência que nós pensamos que o homem tem, não existe e nem sequer tem a aparência de realidade. E ainda que a tivesse, que sozinho, entre os outros animais, tivesse a liberdade de imaginação ou a desordem de pensamento, que lhe permitem representar-se a um tempo o que é e o que não é, ainda que ele tivesse tudo isso, seria uma vantagem muito cara de que não deveria envaidecer-se. Ou seja, ainda que ele tivesse essa racionalidade, essa essência racional, não seria algo para ele se orgulhar, porque isso é muito frágil. Né? Pois é a fonte principal dos males que o acabrunham, que o perturbam. O pecado, a doença, a indecisão, a inquietação, o desespero. O que o Montaigne está falando? A razão, meus amigos, ela não é essa Coca-Cola toda, não. Ela, na verdade, é que faz o homem pecar. Ela é que faz o homem, por desregramento, adoecer. Ela é que faz o homem ficar indeciso, porque pensa demais. Ela é que faz o homem ficar inquieto, porque pensa demais. Ela é que faz ficar o homem desesperado, porque pensa demais. A razão é vista de um ponto de vista extremamente negativo, porque ela leva a coisas que são consideradas negativas, perniciosas para nós. Nós não temos que nos orgulhar da razão, porque a razão faz muita coisa por nós, não.
Nós não somos capazes de fazer com a razão tudo aquilo que nós pretendemos fazer, inclusive abarcar a compreensão de Deus, segundo Montaigne, na linha do Ockham. Só que o Montaigne é crente em Deus. Ele é um fideísta. O Montaigne é um fideísta. O fideísmo é a doutrina segundo a qual o saber divino não é abarcável pela razão, mas somente pela aceitação dos dogmas, né, de fé. A fé não depende da razão. Ou seja, nota que você pode ser profundamente desconfiado da capacidade humana de aprender a realidade, você pode ser um cético, isso não te levar ao desespero, isso não te levar à total descrença. Isso pode te levar, inclusive, à total crença. Porque você entende que a sua razão é tão insuficiente, mas tão insuficiente que tudo que te resta é aceitar por fé aquilo que você será incapaz de compreender. E essa é a posição do Ockham, é a posição do Montaigne, e eu poderia citar até um terceiro, é a posição do Kierkegaard, sobre o qual nós não temos aula ainda, possivelmente nós teremos no futuro. Entende? Portanto, a posição final de um teísta, diante desses argumentos e contra-argumentos, pode ser a do Ockham e a do Montaigne. Ou seja, eu não preciso argumentar com você. Eu creio. Eu creio. E acabou. O que poderíamos então objetar ao teísta diante do seu firmamento baseado na fé? Bom, ao meu ver, a maior objeção que nós podemos levantar a um fideísta é que a fé, por definição, não se baseia em evidências, né? Por definição. Tampouco em boas evidências. Se ela não se baseia em evidências, tampouco em boas evidências. Nesse sentido, o que impediria que a fé direcionasse os homens a crenças fanáticas, autodestrutivas, genocidas? Segundo o próprio critério dos fideístas, a razão não poderia ajudar. Então eu entendo que você, fideísta, diga para mim, o que importa é a fé. E aí você apresente logo em seguida a sua doutrina, a doutrina na qual você tem fé. E me aponte ela como uma doutrina pacifista, né? Uma doutrina que valoriza tolerância, que valoriza a convivência entre os homens de modo não violento. Essa é a sua fé. Mas um problema permanece. A fé não leva somente a sua fé. A fé pode levar a doutrinas que são fanáticas, autodestrutivas e genocidas. E aí? A fé é tão confiável assim? A fé necessariamente conduz à sua fé? Essa seria uma objeção que poderíamos apresentar ao fideísta. E claro, essa objeção ela é passível de contra-objeção, que é passível de contra-objeção. E isso, meus amigos, é se engajar no debate filosófico. É apresentar suas razões, ouvir as contra-razões e se deixar persuadir se as contra-razões forem mais fortes que as suas. Isso aqui é uma aula introdutória, ela visa a fornecer um panorama sobre o que significa debater a existência ou não existência de Deus. As conclusões são suas, sempre suas. Para resumir a aula de hoje, nós falamos, em primeiro lugar, sobre os argumentos para a existência de Deus. Em primeiro lugar, você se lembra, o argumento teleológico. Tudo parece ter uma função, tudo parece ter uma finalidade. Deus seria o grande projetor, o designer dessas funcionalidades. O argumento cosmológico, tudo parece ter uma causa, só que para que as coisas não regridam ao infinito, é preciso que haja uma causa não causada, Deus. E o argumento ontológico, ou seja, pela própria definição de Deus como ser supremo, a um ser supremo não faltaria a existência. Portanto, Deus existe. O problema do mal é um argumento contra a existência de Deus, que diz que é inconciliável haver um Deus todo-poderoso e todo-benevolente com o mal, moral e natural. E os argumentos a favor da fé, primeiro é o argumento do Pascal, a aposta do Pascal, e segundo, o argumento dos fideístas. Cada um deles apresenta objeções e contra-objeções, foi o que eu tentei aqui te apresentar nesta aula, certo? Bom, se você, de novo, né, valoriza o que nós fazemos e quer fazer parte do clube de leitura, quer ter acesso ao material escrito dessa aula, não hesite em fazer parte do nosso clube.
Por R$ 29,00 mensais, apenas R$ 29,00 mensais, e com um desconto anual generoso de 51%, você faz parte de um time de pessoas, de um grupo de pessoas, de um clube de pessoas interessadas em filosofia, em conhecimento e autonomia intelectual. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Então, ficamos por aqui. Espero te ver na aula que vem.